Olá, queridos irmãos e irmãs que sempre nos acompanham nas meditações bíblicas oferecidas pelo nosso grupo de reflexão São Jerônimo. Sejam bem-vindos e bem-vindas. Vocês são a razão de nosso trabalho e da nossa missão. Hoje, a igreja faz memória da conversão de São Paulo. Esta grande, que merece, sem dúvida, uma data e celebração especiais. Para nos darmos conta da importância que esse evento teve para a Igreja de Cristo, em seus primórdios, basta mencionar o fato de que a cena da conversão é mencionada 3 vezes em Atos dos Apóstolos. Capítulo 9, versículo de 1 a 19, capítulo 22, de 3 a 21 e no capítulo 26, de 9 a 18. E em uma das epístolas paulinas, Gálatas, capítulo 1, de 13 a 17. Portanto, eu tomo aqui o segundo relato da conversão de Paulo. Saul em hebraico, em aramaico. Atos capítulo 22, porém somente os versículos de 3 a 16. Então é esse o texto que nós vamos refletir. Você já está vendo aí na sua telinha. Atos capítulo 22, de 3 a 16. É o que nós vamos refletir hoje com vocês. Segunda cena da conversão de São Paulo, presente no livro de Atos dos Apóstolos. É muito interessante situar essa passagem bíblica em seu contexto imediato. Paulo, após uma viagem pela Ásia Menor, está de volta a Jerusalém. Porém, o clima é bem diferente em relação àquela vez que ele e Barnabé lá estiveram, em nome da comunidade de Antioquia, na Síria, para a Assembleia que refletiu e decidiu sobre a necessidade de os pagãos observarem ou não as leis judaicas para poderem ser cristãos, como a gente viu em Atos capítulo 15, versículos de 6 a 33. Aumentou muito na Cidade Santa o espírito nacionalista e conservador, fruto da influência do movimento zelota, mais extremista na reação ao domínio do Império Romano, bem como também da atuação mais violenta do representante de Roma na Palestina, naquele período, que era o procurador Félix. Com isso, caiu muitíssimo mal nos ouvidos da comunidade de Jerusalém, onde predominava a corrente mais conservadora e apegada aos costumes e leis judaicos, o boato de que Paulo recomendava às comunidades por onde ele passava que todos os judeus que vivem no meio dos gentios abandonem a lei de Moisés e que não circuncidem seus filhos nem continuem a seguir as tradições, como está lá em Atos 21. Tiago Menor, que é o líder da comunidade de Jerusalém, recomendou a Paulo que ele fosse ao templo, juntamente com 4 judeus que fizeram promessas a Deus. E precisavam realizar ofertas ao templo e raspar suas cabeças, os denominados nazireus. Isso, segundo Tiago, faria desacreditar os boatos sobre a infidelidade de Paulo às tradições do povo judeu. Paulo concordou, indo ao templo acompanhando esses irmãos. Porém, as coisas não saíram conforme o imaginado. O pior aconteceu. Judeus da Ásia, em peregrinação no templo, reconheceram Paulo e o acusaram de introduzir um pagão chamado Trófimo, que era de Éfeso, em uma ala do templo de Jerusalém, permitida apenas aos judeus. Esses judeus agitaram toda a multidão para lançarem as mãos sobre Paulo. Por pouco, Paulo não é assassinado em plena esplanada do templo. Houve a intervenção de um agrupamento militar romano atraído pela agitação e tumulto. Antes de ser recolhido à fortaleza Antônia, Paulo solicitou ao comandante que desejava dirigir a palavra aos judeus que o estavam agredindo. Uma vez concedido esse pedido, Paulo faz um discurso, cujo início é justamente a primeira leitura que a liturgia propõe no dia de hoje, celebrando a sua conversão. Paulo faz uma apologia, isto é, uma defesa própria, aparentemente um tanto deslocada do contexto de sua prisão. Pois nessa apologia, Paulo não menciona a acusação principal que sofria, ou seja, de ter profanado o templo, introduzindo nele um pagão. O autor de Atos coloca na boca de Paulo o problema que o preocupa, que é o seguinte: a comunidade de Lucas era constituída majoritariamente
por não circuncisos. Essa comunidade não vive mais em conformidade com a lei judaica, a Torá. Por isso, deveria sofrer a acusação de que havia rejeitado as instituições mais sagradas e que constituíam a identidade do verdadeiro israelita. Como então justificar, aos olhos dos que creem, uma igreja a ser organizada? A missão junto aos gentios não acabou por desenraizar a igreja das suas raízes judaicas? Era essa a questão de fundo que Lucas enfrentava. Em sua defesa e de sua comunidade, Paulo insiste em sua fidelidade incontestável ao judaísmo, ao qual está fortemente unido por seu nascimento, quando ele fala, eu sou judeu, nascido em Tarso da Cilícia, como está lá no capítulo 22, na primeira parte do versículo 3. Também ele frisa a sua formação, abre aspas, como discípulo de Gamaliel, fui instruído em todo o rigor da lei de nossos antepassados. No versículo 3, e pelo zelo, tornei-me zeloso da causa de Deus, como vós o sois hoje. Está na segunda parte do versículo 3 também. Desse modo, a sua conversão não é apresentada como uma ruptura com o judaísmo, uma vez que depois de convertido, é preparado para a sua futura missão por, abre aspas, um certo homem chamado Ananias, piedoso e fiel à lei, com boa reputação junto de todos os judeus que ali moravam. Fecha aspas. Está lá no versículo 12 do capítulo 22. Em seguida, Paulo insiste sobre a sua vocação a ser evangelizador dos gentios, primeiramente pelo anúncio de Ananias, nos versículos 14 a 15. Posteriormente, pela visão em pleno centro religioso do judaísmo, que é o Templo de Jerusalém, que está fora da leitura que estamos vendo na data de hoje, que é dos versículos 17 a 21, também do capítulo 22. É a sequência. Na sequência da primeira leitura de hoje, há essa visão, esse encontro de Paulo com Deus no Templo de Jerusalém. Então, o processo de conversão de Paulo une-se à sua vocação. Ele se converte e, ao mesmo tempo, recebe o chamado, a vocação de ser evangelizador dos gentios. Paulo é chamado pela versão aramaica de seu nome de Saul, né? O nome dele era Saulo, mas em aramaico Saul, que era a língua falada na Palestina naquele tempo. No segundo relato, este nosso, o nome de quem fala com Paulo na visão é Jesus o Nazareno. Era preciso especificar, pois entre os judeus era um nome comum, Jesus. Então, Jesus o Nazareno. Esse segundo relato acrescenta a cidade de onde saiu Jesus. Nos três relatos sobre a conversão de Paulo, que estão em Atos, Jesus deixa claro que ao perseguir sua igreja, seus seguidores, Paulo o persegue. Assim, é deixado bem evidente que Jesus vive na igreja e se identifica com a igreja. Aqui está a chave da conversão de Paulo. Ele se dá conta da dignidade messiânica de Jesus, o Nazareno, mediante a sua visão. E a consequência é a inevitável pergunta: que devo fazer, Senhor? Como está lá no versículo 10 dessa nossa passagem. E este é o ponto. Quem faz uma experiência viva, profunda, eficaz com Jesus, o Messias, coloca-se à disposição, põe-se em missão. Isso fica claro em Atos, capítulo 22, que é o que a gente está analisando, versículo 15, que diz assim: porque tu serás diante de todos a sua testemunha a respeito daquilo que viste e ouviste. É evidente a intenção do autor de Atos em aproximar Paulo dos apóstolos, pois todos eles são chamados a ser testemunhas do Messias. É o que está lá em Atos capítulo 1, versículo 8. Sereis minhas testemunhas de Jesus a todos os apóstolos. Em Atos capítulo 4, versículo 20 está escrito: quanto a nós, e é Pedro e João que estão falando, quanto a nós, não podemos deixar de falar sobre o que vimos e ouvimos. Então, tanto os apóstolos como Paulo são testemunhas, porque falam aquilo que viram e ouviram do Mestre, do Cristo. Portanto, esse é o destino, a missão de Paulo, como está nos versículos de 14 a 15. Primeiro, ver Jesus, né?
depois de ter visto o justo, diz, né? Veres o justo e escutar a palavra de Jesus, ouvires a sua própria voz. Então, depois de veres o justo e ouvires a sua própria voz, em terceiro lugar, ser testemunha do Cristo. Tu serás diante de todos a sua testemunha a respeito daquilo que viste e ouviste. Então, ele tem que ver, ele vê Jesus, ele tem que obedecer, ouvir a sua palavra e ser testemunha. Essa é a missão de Paulo. Concluindo, o discurso de Paulo, sua defesa e memória de sua conversão, querem apresentá-lo como um modelo de vida a ser seguido pelos demais judeus, que restam por demais apegados às tradições antigas, sem se abrirem completamente para a novidade que é Jesus. Enfim, do zelo cego pela lei de Moisés, como Paulo vivia e como muitos judeus agora também seguem vivendo, o autor de Atos deseja convencer seus leitores a tornarem-se autenticamente zelosos por Deus. Portanto, a conversão vocação de Paulo nos estimula ainda hoje a estarmos atentos ao modo de viver a fé não tão apegado a normas, tradições e costumes, mas apegados à coerência de vida com a vontade de Jesus o Nazareno. Seu estilo de vida, suas palavras e ações é que nos devem mover e guiar em nosso modo de ser. Muito obrigado a você que nos acompanhou. Até amanhã, se Deus quiser, e medite no seu coração essas palavras desta festa tão bonita de hoje, da conversão de Paulo.